Olá, colegas professores, bom dia. Meu nome é Davi Barbosa e estou aqui gravando esse vídeo como resposta aos professores do grupo Educação Infantil do Facebook. A gente lançou essa questão, algumas questões de concurso lá, e eles pediram que fosse gravada uma explicação. Essa explicação não pretende abordar todos os conhecimentos e todo o acúmulo teórico em torno das tendências pedagógicas, que é a questão aqui pretendida ser respondida. Apenas fazer uma abordagem rápida sobre os pontos principais apresentados na questão. Aproveitando também para convidar os amigos para visitar nossos sites aí, o site de curso, ideiacriativa.ideaplataforma.com, o site de educação infantil com mais de 20 mil atividades, ideiacriativa.org, do Fundamental 1, liptip.org, e onde estão nossos livros e apostilas à venda, que é a loja ideiacriativa.org. E também um novo site e atividades interacionistas, que é o jardimdafantasia.org. Muito bem, obrigado pelas visitas e pelo carinho de todos. Então, a questão apresentada no grupo foi essa. O método da concepção bancária é a opressão, o antidiálogo. Configura-se, então, a educação exercida como uma prática da dominação em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Nesta citação, Paulo Freire critica a tendência pedagógica. Qual tendência ele critica? Está muito óbvio, mas mesmo assim os professores não erraram, né? A grande maioria acertou a resposta, mas pediram uma explicação em relação às outras tendências, que é a histórico-crítica, a tecnicista, a libertadora e, por fim, a tradicional, que é a resposta dessa pergunta. Bem, não teria como fazer um vídeo explicando minuciosamente cada uma dessas tendências, uma vez que elas foram construídas durante anos, décadas e algumas até séculos. Então seria impossível transformar isso num vídeo. Mas fazendo uma abordagem rápida dos pontos principais, nós vamos analisar primeiro a pedagogia histórico-crítica, cujo principal autor é Demerval Saviani, entre outros. Essa pedagogia é tributária da concepção dialética, ou seja, ela estabelece que o diálogo é uma das principais ferramentas para a educação. Especificamente na versão do materialismo histórico, tendo fortes afinidades no que se refere às suas bases psicológicas com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela escola de Vygotsky, que contribuiu muito para a educação através das suas experiências. A educação é entendida como um ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. A prática social se põe, portanto, como ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte da prática social, onde o professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas e condições para que travem uma relação fecunda na compreensão e encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social, cabendo aos momentos intermediários do método identificar as questões suscitadas pela prática social, a problematização, dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e solução, instrumentação. Então você vai vendo aí que a problematização pede a instrumentação, ou seja, há um movimento cíclico de continuidade, de aprofundamento crítico, de melhoramento da prática e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da própria vida dos alunos. Isso é a catarse, a transformação do espírito por meio da prática pedagógica. Ela tem, como já foi citado, como ferramenta a dialética, que se baseia na tese, na antítese e na síntese, ou seja, o aluno tem o direito de expor de participar de todo o processo através do diálogo e do debate. Ela pede a resposta do professor e um resumo final, que é a síntese. O processo de diálogo, debate entre interlocutores comprometidos com a busca da verdade, através do qual a alma se eleva gradativamente das aparências sensíveis às realidades inteligíveis ou ideias. Ela leva em conta também o materialismo histórico, que é uma tese do marxismo, que trabalha os modos de produção de vida, busca explicar as transformações da sociedade por meio da produção,
envolvendo as partes sociais e política, econômica e cultural, como o saber se constrói dentro desse desenvolvimento do materialismo histórico. Como essa adaptação ao desenvolvimento, ao crescimento, ao amadurecimento da sociedade. Essa tendência pedagógica ela não fica parada no tempo, ela tenta acompanhar a história, o desenvolvimento da história e se modificar conforme a história se modifica. Ela também segue o método da psicologia histórico-cultural, que tem forte ligação com outras ciências, aprende com outras ciências, aceita as preposições e as descobertas de outras ciências para a evolução dos mecanismos pedagógicos de educação, no desenvolvimento dos conhecimentos e na melhoria da prática. Também leva em conta a prática social, defende que além de ensinar conteúdos escolares, o professor deve levar em conta os aspectos emancipatórios do aluno, como cidadania, politização, meio ambiente, etc. É um tipo de intervenção social, um tipo de trabalho social, realizada desde estratégias e conteúdos educativos em áreas de promoção de bem-estar e de melhora de qualidade de vida, mediante uma coletânea de outros mecanismos que levam em conta os conhecimentos do aluno, os problemas, as carências, as questões de exclusão, isso tudo através dos temas transversais, trabalhando tudo isso dentro É claro que o professor, o pedagogo, não vai ser um assistente social, mas dentro do contexto do desenvolvimento do saber, ele vai abordar problemas como problemas transversais como meio ambiente, violência, exclusão, racismo, preconceito, identidade de gênero, e com isso ele vai trabalhar a prática social, gerando a socialização, a emancipação do indivíduo quanto ao conhecimento dos seus direitos e o exercício e a absorção desses direitos enquanto cidadão. Dentro do aspecto da catarse, como foi explicado no resumo anterior, significa purificar, ou seja, reaproveitar o conhecimento de mundo do aluno e incorporar junto ao senso comum os conceitos científicos, ou seja, não é você negar que o conhecimento do mundo, o conhecimento prévio do aluno seja insignificante, mas também não é aceitá-lo como verdade absoluta, mas transformá-lo por meio da apresentação e da melhoria através do conhecimento científico, do conhecimento técnico, do conhecimento dos fatos que o professor apresenta. É a junção entre o conhecimento prévio e o conhecimento cultural científico. Então, em resumo, a pedagogia histórico-crítica propõe a dialética, estudar o aluno e o meio de sua vivência, compreendê-lo enquanto ser social e transformá-lo através da descoberta do saber. Eu falei lá no slide anterior que Vygotsky não era da educação, e porque eu me confundi com Piaget. Desculpe aí, corrija esse erro, por favor. Desconsidere essa fala. Em segundo lugar, aparece então a pedagogia tecnicista. É uma tendência liberal, tecnicista. Como liberal, você já entende que ela vem aí por cerca dos anos no ano 1968, por aí. E como tecnicista, você já entende que e como liberal, que são os dois ramos da pedagogia, os dois ramos principais, liberal e progressista, não confundir com progressivo ou progressivista, mas progressista são as duas colunas principais, as tendências liberais, que inclui aí a tecnicista, a tradicional, a conservadora, a renovada, e a progressista, que inclui a histórico-crítica, a libertadora, a libertária. Então, você precisa entender aí essas duas divisões. A tendência tecnicista é um tipo de tendência liberal, muito parecida com a tendência tradicional. Ela tem algumas inovações. A tendência liberal tecnicista surge no século XX com o objetivo de implementar o modelo empresarial na escola, ou seja, é a administração querendo mandar na escola, ou seja, aplicar na escola o modelo de racionalização típico do sistema de produção capitalista, transformar a escola numa fábrica de proletários. Basicamente, é essa linguagem que a gente vê até hoje. Por que você está estudando? Estou me formando para o mercado de trabalho. Não se pensa em formar indivíduos críticos que se tornem empresários. Se pensa em formar mão de obra barata. A ideia é transformar mais trabalhadores, é gerar mais trabalhadores. Não se forma um espírito crítico no sentido de eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou desenvolver meu negócio próprio, eu vou ser um profissional liberal, eu vou ir além das quatro paredes do funcionalismo empregatício da carteira de trabalho assinada.
No pensamento era simplesmente transformar o aluno em um proletário. Herdeira do cientificismo, a tendência tecnicista busca no behaviorismo a teoria psicológica também de base positivista. Nenhuma dessas tendências, caros colegas, deve se negar que alguns pontos até hoje são utilizados e são úteis, mas isso não deve ser regra e apenas exceção. O behaviorismo, por exemplo, é a questão da recompensa, do prêmio, que a gente vai ver no tradicionalismo. Você faz isso, recebe aquilo. Isso ainda está muito apresentado hoje nas provas, ou seja, o aluno se preocupa em fazer a avaliação apenas porque ele tem uma recompensa, que são as notas, ele vai passar de ano. Ele não entende a subjetividade do assunto em relação à sua emancipação enquanto cidadão, enquanto ser político, o seu crescimento intelectual, o seu amadurecimento. Não, ele entende apenas como um prêmio para passar de ano ou para agradar os pais. Daí a preocupação com a avaliação a partir dos aspectos observáveis e mensuráveis da conduta e o cuidado com o uso da tecnologia educacional, não somente quanto à utilização dos recursos avançados da técnica, mas também quanto ao planejamento racional, que tem em vista alcançar os objetivos propostos com economia de tempo, esforço e custo. Nesse sentido, para essa tendência, a escola tem um papel fundamental na formação de indivíduos que se integram à máquina social. Para isso, a escola deve moldar o comportamento, organizar o processo de aquisição de habilidades e conhecimentos já historicamente descobertos. Não podemos negar que muitas técnicas empresariais devem ser aplicadas na escola e terão sucesso. Agora, o que tem que se ter em mente é que a escola não é uma empresa. Ela trabalha com pessoas e exige uma abordagem sistêmica de quem trabalha com pessoas e nem de quem trabalha com coisas, como se fazem nas empresas. Nós trabalhamos dentro da subjetividade humana, devemos compreender. Se temos 20 ou 30 alunos dentro da nossa sala, são 20 ou 30 maneiras de ver o mundo, ângulos de ver o mundo diferenciados e precisam ser tratados de tal forma. Descobrir o conhecimento é função da educação, mas isso cabe aos especialistas. O papel da escola é repassá-lo, ou seja, o professor, dentro desse conceito, não tem autonomia. Dessa forma, percebe-se a divisão entre trabalho intelectual e manual. Ou seja, o professor vai ter que seguir um manual produzido por um grupo de pessoas, os estudiosos, os teóricos. De certa forma, nós estamos vivendo isso hoje ainda, apesar das autoridades e das instituições governamentais dizerem que o professor tem toda a autonomia para seguir o seu currículo, para formar o seu projeto pedagógico. No fim, sempre acabamos seguindo à risca, e em muitos casos até é necessário, para evitar os exageros, ainda o manual. Cabe ao professor buscar a melhor forma de controlar as condições ambientais que assegurem a transmissão e a recepção de informações. Isso é bem bancário. A relação professor-aluno passa a ser estruturada, objetiva, cabendo ao professor transmitir a matéria e ao aluno receber, aprender e fixar. Então aqui algumas considerações da pedagogia tecnicista. Ela nega o conhecimento de mundo do aluno, nega a autoridade do professor em relação ao Estado e às leis e à sua autonomia, mas reafirma a autoridade do professor sobre o aluno como se fosse um general, um coronel. Defende o behaviorismo, ou seja, o prêmio e a recompensa. Nega a necessidade da abordagem social. O aluno é um aluno enquanto está dentro da sala de aula, o resto da sua vida não interessa ao professor, nem a escola, nem a pedagogia. Defende apenas a formação para o mercado de trabalho, a formação de proletários. O professor não constrói o conhecimento, apenas repassa. O aluno não participa da construção do saber, apenas recebe, ou seja, o professor não constrói porque recebe o manual pronto. E ele segue o manual e passa o que estiver no manual, no livro, na cartilha para o aluno. Não importa se ele está lá no sul do Brasil, no nordeste do Brasil, se ele está numa favela dando aula, ou se ele está no sistema mais rico, no bairro mais rico da cidade dando aula para a classe média. Ele vai repassar o mesmo manual que ele recebeu. A escola deve seguir rigidamente o manual, o professor não pode ter autonomia. Essa tendência pedagógica foi implantada no Brasil por meio da Lei 5.540 de 68, no ensino universitário e no ensino de primeiro e segundo grau, no ano de 1968 também. A burocratização do ensino foi intensificada, afogando os professores em papéis nos quais deviam ser detalhados os objetivos de cada passo do programa. Houve a inferiorização das funções do professor, que se tornou simples executor das ordens vindas do setor de planejamento, a cargo de técnicos em educação, que por sua vez não pisavam em sala de aula. Se a gente observar bem alguns teóricos, hoje em dia a coisa é a mesma. Eles só teorizam, mas a prática mesmo nunca souberam o que é chegar na escola e encontrar um aluno
coitado, cheio de piolho, cheio de feridas, machucado, ferido, magoado, cheio de problemas familiares. É apenas uma coisa que chegou ali. Nunca entenderam isso. E nunca vão saber também o que é um professor ver o brilho nos olhos de uma criança que descobriu algo novo que ele não sabia. Nesse período, a educação elementar esteve bastante abandonada e a pretendida reforma do 2º grau, com a implantação do ensino profissionalizante, redundou em absoluto fracasso. A inclusão de disciplinas técnicas no currículo teve por consequência a exclusão de outras, como filosofia, e a diminuição da carga horária de algumas geografia e história, por exemplo. E passando para a próxima tendência, vemos aí a tendência libertadora, cujo principal autor no Brasil é Paulo Freire. Vinculadas às propostas de educação de Paulo Freire, essa tendência progressista de educação foi construída a partir dos trabalhos com educação popular, na maioria das vezes não amarrada ao ensino escolar. Contudo, muitas das propostas sugeridas por essa tendência tornaram-se referência para o processo de reflexão e crítica das práticas pedagógicas desenvolvidas pela educação formal. Por sua vez, é fundamental explicitar que a pedagogia libertadora entende que a educação tem um papel primordial de transformação da sociedade. Ela tanto transforma a sociedade como se transforma andando com a sociedade, progredindo, avançando com a sociedade, ou o inverso. Iniciando já nas relações sociais estabelecidas em seu campo. A relação professor-aluno é ressignificada, ou seja, quando fala-se na educação em geral, diz-se que ela é uma atividade pela qual professores e alunos, mediatizados pela realidade que aprendem, da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de consciência desta mesma realidade a fim de nela atuarem, num sentido de transformação social. O método de Paulo Freire, a referência da pedagogia libertadora, tem por princípio a certeza de que a educação é um ato político de construção de conhecimento, de criação de outra sociedade mais ética, mais justa, mais humana, mais solidária. A educação deve ser uma busca permanente em favor das classes oprimidas, luta pela liberdade e igualdade. A pedagogia libertadora, também denominada pedagogia da libertação, faz parte dos postulados centrais de Paulo Freire. Atenção, pessoal, não confundir pedagogia libertadora com pedagogia libertária. Nós não vamos entrar nessa questão porque a libertária não apareceu aqui, mas existem algumas diferenças que, num outro momento, cabe nós analisarmos. Nos centrais de Paulo Freire, a qual é conhecida e pesquisada em diversas universidades ao redor do mundo. Essa pedagogia propõe uma educação crítica a serviço da transformação social. O aluno é protagonista na descoberta, ele participa, ele debate, ele deve estar inserido desde o princípio do ensino, das aprendizagens, ele é o principal autor, ele não deve ficar fora das discussões, ele deve estar inserido desde o princípio do projeto pedagógico. É aí onde entra a dita escola democrática, que hoje é uma utopia no Brasil, pregada vociferamente pelas vozes, mas vivida muito pouco, que é a escola democrática, onde a sociedade, os pais devem participar. Infelizmente, os pais são avisados para as reuniões um dia anterior, e aí não tem nem como planejar sair no dia anterior à reunião, não tem nem como planejar sair do trabalho, é o que acontece muito aqui na nossa região, infelizmente. E aí os pais não vêm, o professor acaba culpando o pai pela não participação. Mas a pedagogia libertadora tem essa intenção, que os pais do aluno, o aluno, a comunidade no geral, participe desde da primeira letra, da primeira linha escrita do projeto pedagógico, até as avaliações finais, lá do outro lado. Todo o processo, o aluno tem que ser o protagonista, a sociedade tem que participar, a comunidade no geral. O meio em que o aluno vive é o ponto de partida das aprendizagens. E aqui as palavras geradoras aparecem aqui, que é uma ideia foi uma invenção, por assim dizer, de Paulo Freire, talvez apreendida de Henrique do Céu, mas enfim, foi ele que apresentou no Brasil as palavras geradoras, os temas geradores, de onde é o ponto de partida das aprendizagens do conhecimento prévio, ou seja, o conhecimento prévio do aluno é o ponto de partida para a descoberta do saber. Leva em conta tudo aquilo que o aluno sabe, soma-se ao que o aluno sabe um novo conhecimento, que é o conhecimento filosófico, científico, escolar, e a junção desses dois propõe o debate e a ressignificação, ou seja, o aluno vai comparar o conhecimento que ele tinha, que seja do
do senso comum ou da cultura do lugar onde ele via, e através dessa comparação ele não vai negar o conhecimento, mas ele vai descobrir que existe um outro conhecimento que tem formas de provar que esse outro conhecimento é mais sério do que o que ele tinha, ou não, depende. Então ele vai fazer uma escolha, ou vai ficar com os dois, ou vai substituir, dar mais certeza, segurança, confiança para um determinado conhecimento em detrimento do outro. Esse processo dialético de construção do saber e é defendido pela pedagogia libertadora, onde o aluno pode questionar o professor, o aluno pode participar, o aluno tem a liberdade de se rebelar, de manifestar a sua rebeldia em sala de aula. Às vezes eu fico preocupado quando muitos professores colocam certos pontos de vista a respeito da rebeldia dos alunos na sala de aula, da desobediência, e fico pensando se por trás desse argumento não existe de fato um conceito tradicional, como nós vamos ver mais à frente, uma vontade de colocar uma venda nos olhos do aluno, uma mordaça na boca, para impedir que eles falem e se manifestem. Na tendência pedagógica libertadora, o aluno tem o direito de se manifestar, de se rebelar, de expor sua opinião, de contestar o conhecimento do professor, de dizer até que o professor está equivocado ou desatualizado. Veja, hoje, quando você, em se tratando, por exemplo, de informática ou de aplicativos para celular, os professores estão levando a aula dos alunos. Então, hoje, acima de tudo, dentro do conceito da pedagogia libertadora e da participação do aluno na construção do saber, o professor tem que ter a humildade para estar sempre atento, para não estar realmente desatualizado em relação a um determinado ponto. Possa ser que, em um determinado ponto, o seu aluno saiba muito mais do que você. É importante, então, aí a humildade na construção do saber, não na transferência do saber, não no repassar do saber, mas na construção, pois nós somos o mediador entre o conhecimento e o aluno, e ele é o protagonista. Então, aí agora a tendência tradicional, a última tendência, que é a resposta dessa questão. Então, eu só fiz um apanhado rápido para não nos esticar, até porque eu não tenho interesse muito nessa pedagogia, apesar de diariamente, se eu não me policiar, ela aparecer, porque ela é mais fácil, entendeu? Ela aparece na vida de todos os professores num determinado momento. Não diga que você não é tradicional. Você não pode dizer isso. E eu sempre oriento meus alunos e as pessoas que orientam, nunca diga que você é totalmente contra a pedagogia tradicional. Diga que você a reprova, mas num determinado momento você é tradicional. Vamos lá. Não leva em conta as diferenças sociais, ou seja, o mundo do aluno não interessa, o que já foi dito antes, se ele é pobre, se ele é rico, se ele vive um clima de exclusão, se ele apanha em casa, se sofre violência, muitas vezes até violência sexual, violência física. Nega o conhecimento prévio, o conhecimento do aluno não importa, não tem significado nenhum, não serve para a escola. A pedagogia tradicional repassa o conhecimento pronto e acabado. Considera a criança como um adulto em miniatura. O aluno só tem direito à contemplação. O ensino é magistocêntrico, ou seja, o professor é o centro das atenções, é como se fosse o astro maior, o astro rei. A relação é vertical, apenas o professor tem razão, tem conhecimento, tem condições de opinar. A abstração do saber, ou seja, o conhecimento é abstrato, ele está fora das experiências do aluno. As aulas são expositivas, enche o quadro de texto e copia. Não há reflexão, é proibido a crítica, ou seja, a pedagogia tradicional ela é acrítica, o aluno não tem o direito de criticá-la, apenas aceitá-la. O aluno é a tábula rasa, o baú de recepção, a famosa aí a educação bancária, ele recebe tudo pronto e acabado. Prioriza-se muito a memorização e a repetição, e aqui eu quero abrir um parêntese, eu não sou totalmente contra a memorização e a repetição, e nenhum teórico nenhum estudioso O que se leva sempre em consideração é que a memorização e a repetição não deve ser a regra, uma exceção em casos específicos e com assuntos específicos. Agora, nas perguntas e nas questões de concurso, a memorização e a repetição nunca será uma coisa boa. Sempre que você vê essa palavra memorização e repetição, sempre será uma coisa ruim. Sempre. A resposta sempre aponta ela como uma coisa negativa.
péssima, nula, de conotação ruim mesmo. Então, no concurso, você viu, mesmo que você seja um defensor da memorização e da repetição, se você encontrar uma questão de concurso dizendo alguma coisa sobre memorização, você já sabe, não presta. É ruim, é péssimo, é negativo, tem uma conotação de pedagogia tradicional, sempre. Então, o aluno é o receptor passivo, ela acredita nas questões aí do behaviorismo também, os prêmios e os castigos. A avaliação é classificatória, sempre apenas para aprovar. Ela não tem a intenção de conhecer, de conhecer o sujeito, de saber o conhecimento do sujeito, em que não existe a perspectiva do feedback, da retomada da consulta no aluno, para saber até onde vai o conhecimento do aluno. Ela tem apenas o interesse de mensurar. Você sabe, você não sabe. Você está aprovado, você não está aprovado. E a avaliação na perspectiva das novas tendências educacionais tem um objetivo, deve ter o objetivo, deve ser constante, não só apenas no final, e não só apenas para classificar e eliminar, mas para conhecer o sujeito que faz parte da construção do saber. Os principais teóricos são Johann Friedrich Herbart, Johann Amos Comenius e Soren Kierkegaard. Johann Friedrich Herbart. É um nome complicado. Viu, pessoal? Então está aí esse vídeo. Desculpe aí, eu ainda estou começando nessa área de produzir vídeo. Talvez eu tenha engasgado, entalado em algum lugar aí. Vocês vão me perdoando aí, me desculpando. Mas com o tempo eu acredito que vai ficar bom, porque eu sempre me dedico muito naquilo que eu vou fazer. Então no começo começa um pouco fraco, pouco domínio, mas eu vou aprendendo durante o caminho. Eu sou autodidata. Eu comecei a estudar, tinha 19 anos e 6 meses, até então eu era semi-analfabeto, só sabia desenhar meu nome. De lá para cá eu tenho aprendido bastante coisas, eu tenho crescido muito. E eu sempre começo assim, eu começo mais na prática mesmo do que na teoria. E com o passar do tempo eu vou conhecendo a teoria e vou me desenvolvendo mais. Eu estou aberto a ser questionado, a ser interpelado se eu cometi algum erro. Peço desculpa, e se eu me equivoquei em relação a alguma afirmação, vocês podem me corrigir abaixo, não tem problema. Um grande abraço para vocês, um grande beijo, sucesso, espero que vocês passem no concurso pretendido e depois venham aqui compartilhar com a gente a felicidade de vocês. Tudo de bom, sucesso, felicidade, muita saúde. Abraço.